da minha mocidade e nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim na tua bondade, Senhor. É o 14, perdão, versículo 14. É 25:14. Tá. Leia, por favor. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Tá. Irmão André, lê nessa tua, a corrigida tua, irmão André. Essa aqui É a corrigida. Lê na atualizada, Helena. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Como é que está escrito na tua, Márcia? O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber do seu conserto. Amém. É a mesma coisa, né? Conserto de aliança, né? Então, o temor do Senhor, né? Nessa corrigida aí fala assim, né? Que o temor do Senhor, na atualizada, né? Na repita ali. O temor do Senhor, lê de novo. Versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Vamos ficar com essa tradução que ela é atualizada e é o mais próximo que está lá do original, né? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O que é intimidade? O que é intimidade? Intimidade significa não há mais segredo, se revela tudo, você se conhece de lá e de cá. É que nem um casal, um homem e uma mulher, na intimidade, se conhece totalmente. E a intimidade para com Deus é para aqueles que o temem. A esses ele dará a conhecer aliança, segredo, como fala a outra tradução, né? A esses ele dará a conhecer a sua aliança. Quer dizer, você quer conhecer o segredo, você quer conhecer a aliança, o propósito de Deus, nós temos que ser temer o Senhor. Ser íntimo com o Senhor, nós precisamos, né, realmente temê-lo, né? Então, graças a Deus, se nós realmente temos esse coração de temer e tremer diante de Deus, pode ter certeza, irmão, que aí Ele dará a nos conhecer o seu segredo, a sua aliança, né? Que está resumido no plano de Deus, na economia de Deus, né? Aquilo que Ele planejou na eternidade passada para a humanidade, e no tempo Ele criou todas as coisas e veio executar isso. Se nós realmente somos íntimos do Senhor, tememos o Senhor, se tornamos íntimos de ambas as partes, irmão, vai ser desvendado esse mistério para nós. Vai ser desvendado esse mistério para nós, né? E aos poucos, na nossa experiência, nós vamos aprendendo essa lição, né? Eu creio que os irmãos, quando já têm passado por isso, todos nós temos passado por isso aos pouquinhos, a gente vai realmente aprendendo essa lição do Senhor, né? Amém? Amém. Então, irmãos, um pouquinho para frente, Salmo 90, um pouquinho no mesmo livro, Salmo 90, versículo 12. Eu queria compartilhar com os irmãos um assunto que, na verdade, irmão, é de suma importância. Esse assunto na questão de a gente aprender a aproveitar os nossos dias enquanto nós estamos aqui, né? E o amanhã não pertence para nós, né? O amanhã a Deus pertence, né? Não somos donos hoje. O amanhã pertence a Deus, né? Então, hoje nós queríamos ler um pouco sobre esses versículos, capítulo e versículo, para nós ver que realmente nós precisamos aprender a aproveitar o dia que se chama hoje. No Salmo 90 e esse versículo 12, aqui o salmista falou assim, né? Ele diz assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos coração sábio. Ensina, ó Deus, a contar os nossos dias para que alcançamos coração sábio. Entendeu? Então, nós precisamos aprender essa lição de a contar os nossos dias, né? Aqui no Salmo 84, quer ver, volta um pouquinho o versículo 10. Se os irmãos verem aqui. Senhor Jesus. (84:10) 84:10. Ele fala assim: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000.
um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000 dias, quer dizer, fora dos átrios de Deus. Quer dizer, um dia vivido na presença de Deus, ele está dizendo que vale mais do que 1000 fora da presença de Deus. Que a questão hoje aqui, irmãos, nós precisamos aprender uma lição aqui, que é ver como que Deus conta, como que Deus contabiliza os nossos dias, os dias dos seres humanos. E os dias daqueles que são incrédulos, que são ateus, sequer há esses dias contabilizados diante de Deus. E depois a relação do povo de Deus, os cristãos, como que Deus contabiliza os nossos dias? Entendeu? Por isso que a Bíblia mostra claramente que existe estágio de criança, existe estágio, né, nosso de criança em Cristo, existe o estágio de alcançarmos a plena maturidade, né, sermos um ancião na vida espiritual, né, crescido, amadurecido. Então existe estágio nas nossas vidas, né? Porque Deus não contabiliza os dias como nós contabilizamos. Nós, por exemplo, contamos 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas Deus para conosco é totalmente diferente essa questão. Então aqui ele está falando que um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias fora, né? E existem vários capítulos e versículos na Bíblia que mostram para nós a maneira de Deus contabilizar. Lembra que lá em Lucas 10, quer ver, irmãos? Lucas 10, quer ver? Os irmãos abrirem lá. Senhor Jesus, 10:57 ao 62. Quer ver o que o Senhor Jesus falou aqui, irmãos? O Senhor disse assim, ó, Lucas 10, perdão, 9, irmãos, 9. Não tem, né? Eu que não colhi aqui tudo. 9 e o 57 ao 62. Louvado seja o Senhor. Lucas 9 diz assim: e indo eles a caminho, for alguém e lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro a sepultar o meu pai. Olha aqui, ó, olha que coisa impressionante. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Coisa impressionante, né? O Jesus fez um chamado para esse jovem, esse mancebo, e o que ele disse? Não, eu vou, mas primeiro eu quero fazer uma coisa. Deixa eu sepultar. 9, capítulo 9, versículo 57 e 62. O que ele disse assim? Não, mas primeiro deixa eu sepultar o meu pai. Aí o que Jesus respondeu? Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Mas existe condições de um morto físico sepultar outro morto físico? Não existe essa possibilidade. Não eram duas pessoas mortas no mesmo sentido. Uma estava morta literalmente, fisicamente, a qual era o pai desse mancebo, e ele queria ir sepultar. Aí Jesus disse: não, isso não é tarefa para você. Você quer me seguir, então deixa os mortos. Quem eram os mortos? Os outros que estavam vivos lá, que aos olhos de Deus estão mortos nos seus delitos e pecados, como Efésios capítulo 2 fala para nós. Porque toda a raça humana, quando Adão caiu, nós caímos juntos. Então nós nos tornamos pecadores. E como pecadores, Deus nos vê como mortos vivos. Então quando o Senhor disse assim: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então está mostrando que a pessoa que não tem Deus, aos olhos de Deus, ele está morto. E quer ver, irmão, é uma coisa muito clara a esse respeito, quando você vê a história das duas descendências de Adão. A descendência por meio de Sete, terceiro filho de Adão, e a descendência de Caim. Se você ler a genealogia
dessas duas descendências, por que que só a descendência de Sete, a qual gerou Enos, e assim sucessivamente, Enos foi gerando mais pessoas, existe os dias contabilizados. Fala bem assim: fulano viveu tantos anos e gerou Ciclano. Aí depois viveu mais tantos anos e morreu. Isso pela linhagem de Sete, pela linhagem de Enos, entendeu? Existe essas pessoas que têm os seus dias cronometrados, contabilizados, eram pessoas que pertenciam a Deus. Agora você vai na linhagem de Caim, só fala assim: e Caim gerou fulano, e fulano Ciclano, mas não deu a idade de quando gerou, entendeu? Nem a idade depois que gerou, quantos anos mais viveu e com quantos anos morreu, porque aos olhos de Deus a descendência de Caim já está morta, o nascimento deles equivale à sua morte. Então eles não vão morrer, por isso que Deus diz assim: e viveu tantos anos e morreu, para a linhagem descendente que tinha os dias contabilizados. A de Caim, Deus não vai dizer e viveu tantos anos e morreu, porque aos olhos de Deus o nascimento dele é o que vale à morte, ele já está morto. Então o homem sem Deus, ele está morto aos olhos de Deus. Mateus 22, por favor, irmão, Mateus 22, olha aqui, ó. Mateus 22, o que o Senhor falou aqui, ó. 22, 32. Olha bem aqui. 22, 32. Ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Mostrando o quê? Mostrando o que isso aqui, irmão? Abraão, Isaac e Jacó já não morreram? Morreram. Aqui quando Jesus fala isso aqui, ó, há muitos e muitos anos, a morte desses homens, mais de 1000 anos, entendeu? E como é que Deus está dizendo que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e não é Deus de mortos? Porque aos olhos de Deus, Abraão, Isaac e Jacó não estão mortos, não morreram, porque eles pertenciam a Deus, eles apenas estão dormindo. E quando ele diz assim que Deus não é Deus de mortos, significa que ele não é Deus daqueles que, por exemplo, deixa os mortos sepultar os seus mortos, os seus próprios mortos. Então, o Deus está dizendo que ele não é Deus dessas pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Para Deus é como se elas não existissem. Por isso que Deus pede que nós nasçamos de novo. Nós vamos nascer de Deus. Porque em Adão, com esse nascimento, nós sequer Deus é nosso Deus. É séria essa questão, né? É séria essa questão, irmão. E é a palavra de Deus que mostra essa questão, né? Então, e aí, e o povo chamado de Deus, o chamado cristão, aqueles que creram? A partir dessa experiência de nós cremos, nós tivemos o novo nascimento, nascemos de Deus. Quer dizer, agora Deus não nos vê como ele vê os incrédulos. Você entendeu? Só que existe um porém. Deus não vê, depois que nós cremos em Jesus Cristo, todos os nossos dias como uns dias contados diante dele. Tem muitos dias diante de Deus que nós estamos como as pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, como os descendentes de Caim, porque não vivemos nos átrios de Deus. O que é átrios? Na presença de Deus. Então Deus só pode contabilizar os nossos dias depois que nós cremos, tivemos a experiência do novo nascimento, e a partir daí ainda é aquele tempo em que nós tiramos no nosso dia a dia para estarmos em comunhão com Deus. A partir dali é contabilizado. Por exemplo, eu crio há 50 anos, suponhamos, mas eu posso ter apenas nesses 50 anos 1 ano de comunhão íntima, intimidade com Deus nos átrios do Senhor. Entendeu? Por isso que Paulo mostra na igreja aos Coríntios, depois de muito tempo de conversão, que eles creram, eles eram criança. Quer dizer, significa que eles não avançaram, eles não cresceram, tinham recebido o Senhor e não tinham conseguido avançar. Quer dizer, perderam muito tempo. Muito tempo, quando eles já deveriam estar ensinando, como lá em Hebreus capítulo 5, já deveriam, pelo tempo decorrido semestre, estar ensinando, estar pregando o reino de Deus, eles ainda haviam necessidade de que alguém ensinasse.
Porque estavam perdendo muito tempo e não estavam avançando, quer dizer, estavam desperdiçando. Então esse desperdício de eles não estar na presença de Deus não era contabilizado, por isso que Deus ainda chamava eles de crianças. É a mesma coisa, uma criança nasce, se ela não cresce, significa que ela não teve dias de anos, né? Ela ficou estagnada, aí, por exemplo, ela nasceu e não cresceu. E ficou estagnada do tipo que nasceu. Significa que a vida física dela não teve um dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, um mês, um ano, e assim sucessivamente. Significa que ela não cresceu. E nós, espiritualmente, estamos nessa condição, talvez convertida há 10, 20, 30 anos, crendo no Senhor, mas quanto tempo de vida realmente nós temos diante de Deus? E é esse tempo que conta, é esse tempo que vai contar no tribunal de Cristo. Significa que chegamos lá, se nós formos maior de idade, quer dizer, no sentido espiritual, aí nós temos como recompensa o galardão na manifestação do reino dos céus. Então, no tribunal de Cristo, Deus vai nos julgar de acordo com essa questão. Se realmente crescemos ou não crescemos, continuamos no estado de criança ou avançamos para a maturidade espiritual. Paulo fala aos Coríntios, leite vos dei de beber e não alimento sólido, porque ainda vocês não podem suportar, vocês são tudo crianças. Criança, quer dizer, uma igreja do Senhor, o povo de Deus ali, e Deus taxando e chamando eles de criança, né? Porque eles viviam longe da presença de Deus. Então Deus não pôde enumerar aqueles dias que eles viveram longe como dias vividos no átrio de Deus. Então, porque o Salmo 90 fala, ensina o Senhor a contar os nossos dias. Nós precisamos aprender essa lição, né? Para ver que diante do Senhor, somente é nessa esfera que é contabilizado diante de Deus, né? Então, se nós olhar para a nossa experiência, nós vamos ver que nós perdemos muito tempo. Ah, eu já crio no Senhor faz 20 anos. Sim, mas e daí? Não é por tempo de ter crido. A história nossa com Deus acontece realmente é quando nós estamos na comunhão com o Senhor, no átrio do Senhor, né? E ali é onde nós vamos tendo aqui essa lição, essa experiência do Salmo 25. A intimidade, essa intimidade com o Senhor, né? E aí vamos começar a conhecer a aliança de Deus, o segredo de Deus, todo o mistério de Deus vai sendo revelado a nós. Então isso é uma necessidade urgente de todos nós como filhos de Deus aprender realmente essa lição do nosso dia a dia. E a Bíblia mostra claramente na história, e não por acaso, existe uma passagem em Atos capítulo 13, irmãos, em Atos capítulo 13, não que nós temos aqui para fazer fazer uma conta de matemática, mas eu só queria que os irmãos abrissem Atos 13. Só para os irmãos verem uma coisa, como a palavra de Deus é rica nessa questão. Atos capítulo 13, mostra aqui, quer ver, irmãos? Louvado seja o Senhor. Irmãos, existe, antes de nós ler aqui uns versículos aqui, desde o êxodo de Israel, desde quando Israel foi liberto do Egito, né, que por meio da mão de Moisés, Deus libertou o povo do Egito, até a construção do templo em Jerusalém, entendeu? Existe um período de 573 anos. Desde o êxodo de Israel para frente, um período de 573 anos. Esse versículo que nós vamos ler aqui dá essa total clareza para nós. E só que você vai em outra parte da Bíblia, no Velho Testamento, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, mostra que esse tempo foi de 480 anos. Então existe um erro na Bíblia, né? Deus errou. Não, Deus não errou, né? Na verdade é que Deus conta de maneira diferente. Deus conta de maneira diferente, entendeu? Como nós estamos falando aqui. Então, quando nós lemos aqui, eu queria que os irmãos prestassem atenção aqui, Atos 13, o versículo 17. Não, vamos ler o 16 em diante que nós entendemos ali, até o 22. Quer ver, 16, Isso aqui foi o testemunho de Paulo em Antioquia, entendeu? Então ele diz assim: Paulo, levantando-se, fazendo com mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, a vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Aí ele começa a falar a história aqui, O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais,
que eram os antepassados, né? Abraão, Isaac, Jacó, tantos outros, né? E exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, enquanto eles viveram no Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Todos nós conhecemos a história do Egito, até está passando uma novela aí do Egito lá, né? Entendeu? E diz assim, ó, e depois que Deus tirou o povo do Egito, ó, Deus, olha aqui, e suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Quer dizer, quando Deus tirou Israel do Egito, né, Deus suportou os maus costumes deles, quer dizer, eles tinham aprendido muitos costumes pagãos com o povo egípcio. Deus suportou aquilo por 40 anos, ó, 40 anos. Aqui começa a contagem de Deus, né? 40 anos, né, no deserto. E havendo destruído 7 nações da terra de Canaã, lhe deu essa terra por herança. Vencido há cerca de 450 anos, depois disso ele deu juízes até o profeta Samuel. Então, se os irmãos pegarem aqui, vamos ver essa história de Israel, 40 anos mais 450 anos que ele fala aqui, formam quanto? 490. 490 anos, né? E depois ele diz assim, ó, e então eles, no versículo 21, então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. Quantos anos dá? 450? 530. 530. 530 anos. 530 anos, não foi isso? 530 anos. Então aqui já existe um período de 530 anos, mas lembra bem que da saída do povo de Israel, existe um período aqui de 430 anos. Agora olha bem, depois no versículo 22. E tendo tirado a esse quem? Que foi o Saul, que Deus tirou do trono depois de 40 anos, né? Levantou-lhe Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Mas aqui Deus não fala de quantos anos Davi viveu, reinou. Mas a história confirma, né, quando você vai lá em primeiro Crônicas, vamos ver. Quer ver, irmãos? Vamos ver se eu acho que é lá no Velho Testamento, primeiro. É lá no depois de Reis. Vamos ver, Crônicas. Antes de Êxodo. Primeiro Crônicas. O último capítulo, versículo 27. Ó, primeiro Crônicas 29, que é 29 capítulo. 29 e o versículo 27. Olha aqui que mostra quantos anos Davi reinou. Irmão, não é que nós estamos aprendendo aqui uma aula de matemática, mas só para os irmãos verem como a palavra de Deus e a Bíblia revela a Bíblia, irmão. Né? Sempre lembrando disso, ó. E o tempo que reinou sobre Israel, ó. Não, primeiro 26. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E o tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Agora os irmãos fizeram a conta. Ali, 400, tinha dado 530, mais 40 de Davi, dá quanto? 570, mas falta 3 anos. E onde é que está esses 3 anos? Para a história do tempo. Para a história do tempo. Agora, por favor, irmão, vamos lá, primeiro Reis, só para os irmãos verem uma coisa que, olha, eu quando descobri isso, a gente fica maravilhado, né? Aonde? É lá na Bíblia. Louvado seja o Senhor. Primeiro Reis 6. Então, dentro desse período de 573 anos, está o início do reinado de Salomão, no 4º ano do reinado dele, no 2º mês do início do 4º ano do reinado dele, ele iniciou a construção do templo. Então, olha aqui, ó, 1 Reis 6:1. No ano 480, depois de sair os filhos do Egito, Salomão, no 4º ano de seu reinado sobre Israel, no mês
Ziv, este mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor, que era o templo em Israel. Então aqui você encontra, aqui falando o quarto ano do reinado dele, no segundo mês, 3 anos e 2 meses. Ele estava reinando, ele começou. Então, e esses 3 anos e 2 meses está incluído dentro desse período de 480 anos. Então agora, aqui fala que desde a saída, ó, que eles saíram do Egito, passou-se 480 anos, mas nós vimos lá que para o início da construção do templo, levou-se 573 anos. Então existe um buraco de 93 anos. E onde é que estão esses 93 anos que lá no livro de Atos foi contado e no livro do Velho Testamento Deus não pôde contabilizar esses 93 anos? Foi o tempo que de juízo, onde Deus ergueu juízo para governar Israel, quando Israel se desviava do Senhor, eles perdiam o status de nações e era escravizado pelos reis pagãos que existiam na época, medianitas e outros assim por diante, entendeu? Então, e o tempo que Israel ficou escravizada na história, no tempo do juízo, foi literalmente 93 anos. 93 anos. 93 anos. Entendeu? Quer ver, irmãos, só para vocês verem, abra a Bíblia, só para os irmãos ver uma coisa aqui, como esses 93 anos está bem claro, porque foi o tempo que Deus não pôde contar Israel como aquele que o serviam, porque eles perderam o status de nação, ficaram escravizados no mundo gentil pagão como escravo. Então esse tempo foi tempo que Deus não pôde contabilizar diante deles. Então lá Deus está contando a história no geral, e aqui Deus está contando apenas a história de Israel, quando Israel dependia do Senhor. Israel. E aí ele riscou esses 93 anos. E nesse tempo Israel voltava a adorar deuses pagãos? Né? Deus pagão. É isso, o pecado é que eles voltavam a adorar Deus pagão. Entendeu? Quer ver? Abre a Bíblia, irmãos. Abre a Bíblia em Juízes. Juízes. Primeiro abra a Bíblia em Juízes 3:8. Aí não tem Juízes 3:8. Por quê, irmão? Isso é de suma importância. Nós aprendemos uma coisa a esse respeito para ver. Toda a vida que nós estamos escravizados, irmão, no mundo, seja ele da sobrevivência, que é um direito, que precisamos sobreviver, comer, beber, vestir. Mas isso usurpou o nosso coração de Deus. Irmão, nós estamos na condição de Israel. Deus não está contabilizando nossos dias. São dias perdidos diante do Senhor. E um dia perdido diante do Senhor, ele é irrecuperável. Não consigo mais recuperar. Porque se eu poderia viver um dia nos átrios, que é 1000 fora não tem valor, aqueles 1000 fora são perdidos. Quer dizer, um dia vivido na presença de Deus vale mais do que eu viver 1000 sem a presença de Deus. Você entendeu como é que é? Então esses 93 anos que existe, esse lapso aqui na história, foi o tempo que Deus não pôde contabilizar por causa que eles foram escravizados. Quer ver? Juízes 3:8. 3:8 fala assim, ó. Então a ira do Senhor se acendeu quem? Ó, contra Israel. Né? E ele se entregou nas mãos de Cusã Risataim, rei dos Macepotâmia. Que nome difícil, né? E os filhos aqui está Mesopotâmia, que está. Mia. E os filhos de Israel e serviram a Cusã Risataim 8 anos. Esses 8 anos aqui, Deus não pôde contabilizar. Agora, só para os irmãos verem. Aqui eles perderam o status de nação. Por quê? Por que Deus acendeu a ira contra eles? Porque eles abandonaram Deus, deixaram Deus de lado e passaram a adorar principalmente os deuses pagãos, a servir a Balaim, a ídolos. E esse tempo Deus aí se irou com eles e eles perderam o status de nação e aqui ficaram escravizados por 8 anos. Quer dizer, a história, aparentemente, entre eles e Deus parece que foi interrompida, mas é um período que Deus realmente tratou com eles de uma maneira, né, disciplinando eles. Então eles ficou 8 anos. Agora, no versículo 14 do mesmo capítulo, ó, e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas e foi e feriu Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon
rei dos Moabitas, 18 anos. Aqui é o segundo cativo deles. Entendeu? O segundo cativo deles. Nós só vamos ler os versículos, porque você tem que ler toda a história para você entender. Entendeu? Cada vez que Deus se irá entregar, porque eles estavam fazendo coisas erradas, coisa que desagradava a Deus, coisa que Deus não podia realmente estar contando aquele tempo deles como alguém que servisse a Deus. Agora isso é de grande lição para nós nos nossos dias. Irmão, porque não é diferente não vamos pensar que nós estamos diferentes, nós estamos, olha, e isso que Israel é o povo da promessa. Irmãos, Israel é o xodó de Deus. Nós somos apenas uma oliveira brava que fomos enxertar na tua oliveira. Não vamos pensar que nós, os cristãos gentios, somos os tais. Somos nada. Os tais é a nação de Israel. É o povo de Deus, irmão. Entendeu? E Deus tratou com eles, sem piedade, sem dó. Entendeu? Agora, irmão, no capítulo 4, e o versículo 2, 3. Então aqui os irmãos viram, 8 anos mais 18, ó. 26. Ó, no versículo 3, vamos ver aqui, ó. Só 4 e 3. E clamaram os filhos de Israel ao Senhor, e porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Entendeu? Aqui outro rei, pagão, por mais 20 anos, irmão. Por mais 20 anos. Entendeu? Agora, irmãos, vamos lá em 6.1. 6.1, só para os irmãos verem como falta esse período de 493 anos, de 93 anos, bem certinho, perdão, de 6.1. Ó. E fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão dos medianitas por 7 anos. Aqui mais 7 anos. Né? Agora o 13.1. 13.1. Aqui foi severo. 13.1. Ó, e tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, esse lhe entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Irmão, essas 5 vezes que eles foram entregues à mão, à escravidão de outros reis, se você somar 8, 18, 27 mais 40, foram exatamente 93 anos. Agora você pega 480 mais 93, fecha quanto? 570. Com o que está escrito no livro de Atos. Porque lá em Atos ele escreveu contando a história no geral. E aqui Deus só contando o tempo que eles estavam na presença de Deus e dependendo de Deus. E Deus teve que tirar fora. E isso Deus deixou claramente para mostrar que enquanto nós estamos escravizados pelas coisas do mundo, não se contabiliza os nossos dias diante de Deus. Por isso que agora eu pergunto, 20, 30 anos que nós cremos no Senhor, mas quanto realmente nós dependemos do Senhor nesse tempo que ocorre? E isso serve de lição. E é uma coisa tremenda. Dentro desses 93 anos, entendeu? Que fecha literalmente nos 473 anos, é onde Israel estava o quê? Escravizado, irmão, servindo aos medianitas, aos filisteus, entendeu? Meu irmão, numa penúria, mas olha, se você ler toda a história, você vai ver que sempre Deus, depois desse período, Deus levantava um juiz, e esse juiz trazia as pessoas de volta à sobriedade, a servir a Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, entendeu? Mas depois eles passaram por uma severa lição. Esse último cativo aqui foi de 40 anos, irmão. Não é 40 dias, 40 anos. Então esses são os anos que não foram contabilizados da história de Israel, que existe essa lacuna, entendeu? Por causa que Deus não tem como contabilizar. E isso serve de grande lição realmente para nós, né? Eles perderam o status de nação, né? E serviram as nações gentias por 5 vezes, né? Como escravos. Isso é sério, né? Depois de ser o povo da promessa, o povo de Deus, que Deus fez todos os sinais miraculosos na terra do Egito, primeiro mandando as 10 pragas, né? Para assim amolecer o coração de Faraó, e aí eles foram libertos do Egito, né? E depois saíram do Egito para ir para a boa terra onde Deus tinha prometido, e nós sabemos o que aconteceu com Israel. Mas sempre existia uma liderança levando eles de volta à sobriedade, entendeu? Servir a Deus. Moisés ali, né? Quantos anos peregrinando juntamente com eles, né?
aqueles 40 anos no deserto, Moisés peregrinou com eles, e Moisés sempre trazia eles a sobriedade. Ó, nós precisamos servir a Deus, servir a Deus, servir a Deus. Então esse tempo era contado ainda, entendeu? Então, outra história que existe muito clara a esse respeito, se nós lemos a história de Abraão. A história de Abraão, entendeu? Abraão, Deus teve um intervalo com ele de 13 anos sem se comunicar com ele. Por quê? Porque quando Deus fez uma promessa para Abraão que ele teria um herdeiro, e como a mulher de Abraão era estéril, ela não podia ter filho, e ele já avançado de idade, quando ele teve um chamado de Deus, ele já tinha 75 anos, que depois passa-se mais uns anos, e que dele o filho, e a Bíblia fala que os membros dele já estavam amortecidos, ele não gerava mais, tanto ele quanto a mulher. E aí, ele cometeu deu ouvido para a mulher. Esse foi o problema. A mulher deu uma ideia, não, já que eu não gero, sou estéril, então eu vou te dar a minha serva escrava que você gera com ela um filho. Ele perdeu a presença de Deus 13 anos. 13 anos perdidos, que Deus nunca estabilizou de história com Abraão. 13 anos. Aí quando Deus voltou a falar com Abraão e cumpriu a promessa, Abraão estava beirando os 100 anos. Ele e a mulher dele, que era quase que de idade parecida, né? E aí Deus fez com que ele gerasse Isaac. Quer dizer, ele tentou dar uma ajudinha para Deus, já que Deus tinha prometido e ele não creu que Deus ia cumprir essa promessa. Aí pegou a escrava, além de cometer um adultério, primeiramente um adultério, ele quis ajudar, dar uma mãozinha para Deus, achando que Deus precisa que nós demos uma mãozinha para ele, né? Quem somos nós, né, para dar uma mãozinha para Deus, né? E perdeu a presença de Deus 13 anos. 13 anos sem Deus poder ter contato com ele. O que aconteceu? Não sabemos. A Bíblia não registra, mas certamente foi uma labúria para ele. Um homem que tinha contato e comunhão com Deus, de repente você perde a presença de Deus. Não existe mais nada angustiante na nossa vida cristã, nós não temos comunhão com Deus. Não existe nada para secar, para entristecer, para deixar nós mais sem sentido a nossa vida que quando nós perdemos a presença de Deus. Quando nós não estamos na presença de Deus, irmão. Eu falo isso por experiência própria. É como engolir farinha sem água. Engasga. Senhor Jesus. Por isso que a gente precisa estar sempre exercitando estar na presença de Deus. Aí a nossa vida cristã ela tem sentido. E além de ter sentido, né, esses dias estão sendo contabilizados diante do Senhor. Quer dizer, quando ele voltar diante do tribunal dele, talvez nós estejamos no estado de pessoas adultas e podemos assim receber por herança o reino no mundo que é de vir, como galardão, né? E é uma herança que Deus quer dar, mas com essa herança jamais pode dar um filho de menor. Esse filho precisa crescer, e para crescer ele precisa estar na presença do Pai. Somente ali há crescimento. O Espírito é que dá vida, né? O Espírito é que dá vida, né? Então, não sei se os irmãos conseguiram se captar, mas é para os irmãos verem como é séria essa questão. Como é séria essa questão de nós aprender a estarmos na presença do Senhor. Porque é isso que nós necessitamos. Nós não necessitamos estar fazendo coisas miraculosas, irmão. E quem faz coisas miraculosas também? Deus quer uma coisa de nós, esteja em comunhão com Ele, na presença dEle. E a partir daí, tudo que nós fizer tem o selo de Deus. Selo significa aprovação de Deus. Isso é um ato de justiça. É isso que conta para Deus. Entendeu? Nós não podemos fazer nada que esteja fora da vinha do Senhor. O que é estar na vinha do Senhor, como aquela parábola de Lucas fala? É estar na presença de Deus. Se eu não estou na presença de Deus, eu estou fora da vinha, eu sou um desocupado, como Jesus falou. Um desocupado. Posso estar fazendo grandes coisas no mundo secular, fazendo grandes